Se você coloca na planilha quanto custou a sua luz esse mês, quanto custou a sua luz no mês que vem, no mês seguinte, você vai ver se ela aumentou ou diminuiu, óbvio, vai estar lá escrito. Isso vai te tornar um melhor poupador. Por quê? Você vai sair do quarto e você vai apagar a luz, entendeu? Você não vai ficar horas no chuveiro elétrico, você fala, poxa, eu vou pagar isso aqui, a luz está mais cara do que antes. Então assim, o segredo de um bom planejamento financeiro está em apenas colocar ou no papel. Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Rebeca Souza e hoje eu tô aqui com o Renan, Marcos Renan, não sei como você se chama agora, né? Agora, depois do Senhor Finanças lá, nem eu sei mais. Tipo isso. Mas explica pra galera aqui, então, quem é você, por que você decidiu falar sobre finanças, só pra gente dar um background. Vamos lá, meu nome é Marcos Renan, eu sou aqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e voltamos, exatamente. Do sul. Mato Grosso do Sul. Depois de uma temporada de 5 anos lá em São Paulo, voltamos pra terra que mana leite e mel. E o que eu fazia lá? Lá eu era gerente de produtos, ou seja, eu trabalhava no marketing, então tinha tudo a ver com finanças, né? E o projeto do Senhor Finanças surgiu exatamente quando eu escutei um dono de uma casa de investimentos falando que o brasileiro não poupa. Ele falou exatamente assim, 95% dos brasileiros não poupam, 5% dos brasileiros só que poupam. E dentro desses 5%, 4% estão em investimentos que estão perdendo dinheiro. Ou seja, 1% só. Vai se dar bem no final. Exatamente. E aí eu falei, mas e esses 95% que não poupam? Por que não poupa? E aí ele disse, porque não tem dinheiro para poupar. Eu falei, como assim? Não coloca o investimento como prioridade? Não. Então, ou seja, 95% dos brasileiros não poupam. Aí eu falei, não é possível. Porque é o seguinte, é só planejamento financeiro. Esse é o grande detalhe. Se você planeja as suas finanças, você consegue poupar e ao mesmo tempo investir. Você me meti nessa área assim, de finanças, de planejamento financeiro e essas coisas, educação financeira. Eu falei, como é que eu posso ajudar? Eu falei, vou criar um Instagram. E aí criei o Senhor Finanças e começou a dar certo desde o ano passado, quando eu estava em São Paulo ainda. A minha ideia no Senhor Finanças é justamente isso. Educação financeira. Brasileiros. Acordarem. Então, vamos já entrar aí nas perguntas que o pessoal mandou nesse assunto ainda sobre educação. Vamos indicar livros para a galera poder aprender sobre finanças, coisas práticas para elas aprenderem. O que você tem para indicar? Eu sei que você trouxe alguns aqui. Eu trouxe. É o seguinte, ler é um hábito, entendeu? Então assim, muita gente me pergunta, mas o que eu faço? Começa a ler, é só isso, que é o principal. Então o que eu fiz? Eu peguei aqui 5 livros, só 5. Tem 1 milhão, depois qualquer coisa você pergunta pra você, Rebeca. Eu ponho no Google também, né? Geração Google, pelo amor de Deus. Ou pergunta pra mim lá, ou pergunta pra Rebeca, tanto faz. Mas eu vou indicar 5 livros que mudaram minha cabeça, mudaram meu mindset. Eu vou colocar até em ordem aqui. Legal. Tá? O primeiro é esse aqui, é o Seu Bolso. É esse aqui, Seu Bolso. Depois dá pra gente até mandar o link lá pra esse. Seu Bolso, do Don Inútil. Vou deixar todos os links aqui embaixo pra vocês saberem quais são. Esse livro aqui, se eu não me engano, ele custa uns R$12. É muito barato e ele tem muitas informações muito legais, até assim, o que eu faço? Prático. E é uma linguagem bem simples. Show. O segundo, que aumenta muito ali, eu acho que todo mundo já conhece esse livro aqui, é O Segredo da Mente Milionária. Todo mundo conhece, mas todo mundo que eu pergunto, a maioria não leu ainda. Exato. Já ouvi falar, mas não li. E aí, em terceiro, Gustavo Cerbasi, ele é um economista sensacional, ele é o cara. Esse aqui, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Ele serve tanto para já casados, como antes de casar, porque ele ensina, você antes de casar... A falar sobre, né? Porque eu acho que a primeira dificuldade é ter a coragem de perguntar. Tem gente que vai casar e nem sabe quanto o outro ganha, não dá para entender. Não dá para entender, até porque é o seguinte... Se você colocar todas as suas despesas para você manter o mesmo padrão que você tem hoje como solteiro, na casa do papai, exatamente, você vai se assustar. Então é por isso que você precisa se planejar, entendeu? Por exemplo, eu vou dar um testemunho meu mesmo. Quando eu decidi casar, eu decidi 2 anos antes de casar. Então assim, eu ganhava na época R$250. Eu falei, como é que eu faço isso? Pra tirar suas sonhos bem ligados, exatamente, não ia dar certo não. Então o que eu fiz? A gente falou, vamos planejar 2 anos. Aí eu fiz exatamente isso, eu coloquei tudo que a gente
gastar, bate aquele susto, né? Aham. Puxa vida, tem que ganhar tudo isso para poder manter a casa e ainda ter um conforto. Mas a gente começou a trabalhar de acordo com aquele número. Esse é o segredo. A gente vai falar até um pouquinho sobre isso. Por que da planilha financeira? Por que você tem que colocar no papel? Por Tem que quê? saber o número. Tem gente que tem medo de saber o número do padrão de vida que ela vive, na verdade, né? E na real também, vamos ser sinceros, que, por exemplo, se você sai da casa... Eu saí da casa dos meus pais que tinha uma vida boa. Mas é óbvio que eu não ia começar no nível deles. Né? Eu tenho que construir toda a minha história. Tem gente que quer começar lá com carro, com casa, com tudo. E não tem como. Não tem como a gente começar no final da vida de você querer ser a mesma coisa, né? Só que também não pode ir para o outro extremo. Eu amo, então eu vou aceitar qualquer coisa. Não, o amor vai desaparecer rapidinho. Tem um estudo que saiu, né, da Universidade do Kansas, que ele fez exatamente, ele comparou problemas financeiros com divórcio. Qual que é a relação que existe? Pasmem, 56% dos divórcios são por problemas financeiros. O resto é só sexo, só esses dois problemas. Só essas duas coisas. Exatamente isso. Ou seja, é muita gente, é mais da metade. É muita coisa, é muita coisa. E às vezes só porque falta comunicação sobre as finanças, né? A gente precisa falar de dinheiro. É muito comum, mulher, não é só mulher, então. Homem, mulher, adoram DR, entendeu? DR, você falou isso. Fala sobre dinheiro também, poxa. Porque de verdade mesmo, homem e mulher têm percepções diferentes sobre o dinheiro. Não é que um está certo ou o outro está errado, bem pelo contrário, são percepções diferentes. E essas percepções precisam estar conectadas, entendeu? Por isso que às vezes dá muita briga, porque não se comunica. É muito comum. Você vê que tem homem assim também, pra que precisa de 415 pares de sapato? Homem é mais simples. Mas a gente também quer entender porque vocês precisam de 415 pares de tênis. Piorou. Então, Meu marido no caso, né? Não sei se é todo homem. 200 de cada já daria certo. Né? Já. Então tá bom. Você Então já aí, diminuiu pela metade. casais inteligentes enriquecem juntos. Juntos do Gustavo Cerbasi. Este aqui, Pai Rico, Pai Pobre, é sensacional. Vai abrir muito a mentalidade. Exatamente. E vai abrir muito a mente a respeito de finanças. E para finalizar, esse aqui, ó. Esse aqui é o pai a gente estava falando dos bastidores aqui de Mastermind, essas coisas todas. É o Napoleon Hill. Esse eu falo para vocês, deixa como quinto da lista, porque esse é um pouquinho mais completo, mais denso. Exatamente. Mas é quem pensa e enriquece. Então, tá aqui uma lista de então livros. Você já tem uma tarefinha de 5 livros. Não, só 5, pelo amor de Deus. Só para dar um embasamento. Bom, agora vamos falar sobre a questão da inteligência financeira. Qual é a importância, Renan, da gente colocar numa planilha o que a gente gasta, o quanto a gente deve poupar, quais são as porcentagens ideais para cada área, assim, que você pode dar uma explanada pro pessoal? Eu sei que você já tem uma planilha, eu vou deixar o link aqui também, Legal, pode deixar da planilha para você baixar e colocar os seus gastos e se assustar. Mas explica para o pessoal então um pouquinho sobre essa importância de você dividir os gastos. Legal. É o seguinte, porque aí muita gente fala, mas eu sei quanto eu ganho, eu sei quanto eu gasto, tá tudo aonde? Não, na minha cabeça. E aí que mora o grande detalhe. Por quê? Vou ser sincero. Por que colocar na planilha? Primeiro, quando você vê que está gastando mais do que deve, se você tem tudo lá bonitinho, você vai saber aonde está escolhendo esse dinheiro. E aonde dá para tirar um pouquinho, poupar um pouquinho. Já aconteceu isso uma vez comigo. Eu, por mais que sou extremamente planejado, com a correria, principalmente quando eu mudei para São Paulo, aquela correria, mudança de local, toda aquela doideira, eu me perdi ali por uns 8 meses. Loucura, foi a maior loucura que eu já fiz. E eu comecei a falar, mas tá estranho, não tá sobrando. Entra mais, exato. Aí teve um mês que eu falei, puxa, eu tenho que tirar de uma aplicação para poder. Eu falei, cara, o que aconteceu? Será que mudou? Exatamente, eu mudei demais o padrão de vida. Quando eu fui ver, aí eu falei, não, tá errado. Aí fui, coloquei na minha planilha de novo, volta, eu falo tanto, coloco na planilha, eu mesmo não fiz naquela tempo. Quando eu fui ver, o que mais estava me consumindo era o supermercado, nem restaurante. Porque restaurante eu via que ia gastar um pouquinho mais e falava, não vamos sair no mês que vem, na semana que vem. É de uma pizza. Exatamente. Aí eu conseguia controlar. Entendi. Mas quando eu vi que era supermercado. O supermercado, eu falei, mas por que supermercado eu tô gastando tanto? Aí eu comecei a ver, entrou umas guloseimas a mais.
Obviamente, como nos mudamos, eu não queria diminuir as guloseimas ali, eu comecei a comprar em atacadista. Legal. Eu saí de supermercado de bairro, daqueles supermercados mais tradicionais, e fui para atacadistas. Só ali foram 20% de economia. Deus, é muita coisa. Então, mas eu não teria como saber se eu não tivesse colocado certinho na planilha. Se você coloca na planilha, outro detalhe, para os casados, ou para quem também paga a luz na sua casa, é muito comum de solteiro ajudar em casa. Se você coloca na planilha quanto custou a sua luz esse mês, quanto custou a sua luz no mês que vem, no mês seguinte, você vai ver se ela aumentou ou diminuiu, óbvio, vai estar lá escrito. Isso vai te tornar um melhor poupador. Por quê? Você vai sair do quarto e você vai apagar a luz, entendeu? Você não vai ficar horas no chuveiro elétrico, você fala, eu vou pagar isso aqui, a luz está mais cara do que antes. Então assim, o segredo de um bom planejamento financeiro está em apenas colocar ou no papel, no meu, lá quando eu não tinha muito acesso ao computador, eu colocava no papel, tinha um livro caixa. Mas hoje eu coloco no Excel, a planilha está pronta, a planilha é grátis, free, só coloca, já soma, já multiplica tudo automático. E um outro detalhe, com isso, a educação financeira, que a gente fala hoje tanto de inteligência financeira também, você vai ver que você começa a colocar uma porcentagem para investir dentro. Porque é o seguinte, a maioria das pessoas querem investir o que sobra. Na verdade, o que sobra é para você gastar. Por quê? O investimento já tem que estar no seu custo fixo, entendeu? Essa é a grande sacada. Show. É isso. O planejamento financeiro é mais simples, ele não precisa saber. É óbvio que à medida que você vai se aprofundando, vai lendo mais livros, vai se interessando pela área, ou se você também não se interessa, não tem problema. Porque mas todo mundo gosta de dinheiro, a pessoa não quer estudar. Mas quem não gosta do dinheiro? É verdade. Exatamente. Você não precisa saber qual que é ainda o seu perfil, se você é arrojado. Se eu você acho que o segredo é pensar, tipo assim, minha vida não acaba amanhã. Exatamente. Entendeu? Eu acho que a gente corre o risco de querer ter tudo hoje e não pensar daqui 1 ano, 2 anos, como que vai ser, né? O Thiago Nigro, vocês devem conhecer, estou citando ele aqui. Ele uma vez falou um negócio que eu achei sensacional. Ele falou assim, eu prefiro parecer pobre por um período e ser rico pro resto da vida, do que parecer ser rico por um período pequeno e pobre pelo resto da vida. E eu acredito que isso é uma característica do brasileiro também. Você quer ter aquele tênis de R$1.000, mesmo que seja parcelado em 15 vezes. Aqui no Brasil, só que tem essa cultura de parcelamento. Né? Lá fora não tem, até uma história engraçada. Eu lembro uma vez que eu fui comprar um tênis lá com a minha mãe, ela perguntou assim, pode passar em 2 vezes? Aí a mulher falou assim, pode, ok. Aí ela passou o cartão metade e depois passou o mesmo cartão metade, cara. Aí a gente ficou tipo, oi? Então, tipo, eles não sabem o que é parcelar, assim, a não ser que eles financiem alguma coisa, carro, casa, mas compra igual a gente faz, não. Porque o brasileiro, na verdade, ele quer mostrar que tem mais do que tem, mesmo que ele tá pagando em 10 vezes uma calça jeans, tipo... Eu li em algum lugar, desculpa, não vou nem conseguir citar de onde eu li isso, mas diz que o japonês ele pensa de 20 a 30 anos à frente. Por exemplo, se você pensa hoje, o que eu vou fazer isso aqui para daqui a 20 ou 30 anos eu colher. Aí você vai para um americano. O americano é 5 anos. Eu vou pensar hoje para daqui a 5 anos eu conseguir isso. E o brasileiro, você sabe quanto tempo? 30 dias. Ele só pensa no próximo mês, é sério. É verdade. Porque ele fala, vai entrar dinheiro aqui, eu só estou pensando em viver esse mês. Aí você fala, meu Deus, é muito curto o nosso espectro de visão. Então você fala assim, eu só vou pensar daqui a 30 dias. Não, você tem que pensar para mais para frente. Tem aquela outra frase que você postou. O pobre quer parecer rico. Isso. O rico quer parecer milionário. E o milionário quer parecer classe média. É fato, né? Se você olhar as pessoas que realmente são milionárias, elas tem muita grana, os caras falam, deixa isso aqui pra quê? Entendeu? Exatamente isso, eu prefiro fazer outra coisa, sabe? É por isso que surge tanta onda do minimalismo, assim. O minimalismo, detalhe, não é atestado de pobreza. Porque tem gente que fala, você é minimalista, então não pode ter um iPhone. Não é atestado de pobreza. Né? É você ter que usar tudo que tem, né? Exato. É ter uma coisa muito boa, tem um computador. Tem um computador top, mas tem um bons tênis, mas 2. Entendeu? Não é volta de pobreza. Exatamente isso. Mas eu acho muito interessante essa cultura, na verdade, deveria ser assim, né? Você usar tudo aquilo que você tem, né? Exato. E eu tô vendo um movimento muito legal. Isso não só no Brasil, mas eu tô vendo um movimento no mundo, assim, das pessoas começarem a ser menos consumistas. Por mais que você tenha um marketing do consumo, que a gente porque na verdade a gente entra no supermercado e a gente não compra o que a gente quer, né? A gente é induzido a comprar, curiosamente.
Outra dica é nunca vá no supermercado com fome. Pelo amor de Deus. Esse que Deus. Então assim... Uma vez eu fui com vontade de fazer xixi. Gente, você não compra nada. Eu adorei isso, cara. A Célia agora só vai com vontade de fazer xixi agora. Me deu um desespero. Você não compra nada. Você vai sair pegando só o que tem na lista mesmo e faz. Isso, agora a Célia só vai... Eu não quero nem eu também, só vou agora fazer xixi. Com vontade de fazer xixi. Adorei isso. Adorei isso. Muito bom. Mas eu acho que a gente pode então avançar um pouquinho na questão de... eu tenho pouco para investir. Vale a pena eu começar com pouco? Perguntaram aí pra gente. O investimento é o seguinte, é porque quando a gente pensa em investimento, a primeira coisa que a gente pensa é, eu vou investir em terreno, eu vou investir em um apartamento. Não é Até isso. você ter o capital para fazer isso, vai demorar. Exatamente. O investimento, ele é algo contínuo. O que é isso? É você separar todos os meses, impreterivelmente, uma porcentagem do seu salário para investir. Investir aonde? Poxa, com 100 reais você já consegue colocar. Na verdade é o seguinte, poupança é um investimento. Vamos começar. É que você põe lá por quê? Depois a gente explica por que rentabilidade de poupança. Mas tem investimentos mais conservadores que você consegue colocar 100 reais por mês. E mesmo assim com rentabilidade. Por quê? Se você começar com 100 reais por mês, em um ano você já tem 1.200 sem rentabilidade. Se você só guardar debaixo do colchão, você já tem 1.200. Mas se você colocar em algum fundo do banco mesmo, qualquer fundo do banco mais conservador que você possa tirar logo, você já consegue ter 1.200 reais em um ano. O grande detalhe é isso. As pessoas querem enriquecer rápido. Não existe enriquecimento rápido, de verdade. Mas se você tivesse começado há 5 anos atrás, como você estaria hoje? Então pensa daqui 5 anos. Exatamente. Que tá passando assim, né, gente? Se você perguntar para qualquer investidor, qual que é o maior, assim, que ele fala assim, qual que é a maior fraqueza sua, o que você mais se arrepende, na verdade? O que você mais se arrepende? Todos, sem exceção, vai falar, de eu não ter começado antes. Todos, sem exceção. Acho que vira um hábito tão grande, quase um vício, né? Exatamente. E outra coisa, uma dica, que eu sempre falo isso, as pessoas se assustam também. Você precisa ter guardado, que eu falo volume morto, tá? O meu volume morto. Porque o volume morto ficou muito comum quando deu aquela crise hídrica no Brasil e tal, todo mundo conhece o volume morto. É o mínimo que você precisa ter. É 6 vezes o seu salário líquido guardado. 6 vezes. Por quê? E aí, galera? E aí? Por quê? Se der ruim. Exatamente. Se der ruim. Porque é o seguinte, de verdade, ninguém é obrigado a seguir, vai, estuda, segue uma carreira, e aí chega lá 10 anos depois você fala, não quero mais. Um advogado, sei lá. Você é químico, né, Renan? Não contou pra galera. Exatamente. Eu sou formado em química. Exatamente. Aí trabalhei anos no marketing, sou vendedor. E aí você fala, o que tem a ver? Nada. Mas por quê? você conseguiu ter a oportunidade de escolher não trabalhar no ramo. Por quê? Né? Porque eu não tinha dívida. É simplesmente isso. Porque as pessoas ficam afundadas porque elas estão lá 10 anos para pagar uma dívida de cartão de crédito. Exatamente. O que eu aplico aqui na minha empresa é uma seguinte forma. Lucro é igual ao faturamento menos o custo fixo. Aí eu aplico para minha vida, que é lucro, né, de L. Aí eu penso em liberdade é igual ao faturamento, que é o quanto eu ganho, quanto entra de grana lá em casa, menos o meu custo fixo. Por quê? Se o meu custo fixo for muito alto para o meu faturamento, se eu perco ali parte do faturamento, é o seguinte, ninguém controla o salário. Sim. Porque eu posso ser mandado embora. Mesmo sendo um servidor público, que a gente fala de estabilidade. Eu ia falar instabilidade. Mas eu estou estável. Desculpa, mas e se o governo fica lá 3, 4 meses sem pagar? Isso pode acontecer, infelizmente. Já aconteceu. Eu conheço servidores públicos que, poxa, não estão me pagando em 3 meses. Troca de governo. Eles pagam depois? Pagam. Mas que eu fiquei 3 meses sem receber. Não. Então, assim, a minha liberdade é exatamente relacionada ao meu custo fixo. Por quê? Eu pude trocar. Entendeu? Sim. Eu não tinha muito custo, então eu falei assim, eu não quero mais, porque estava me dando agonia aquele negócio de ficar no laboratório, né? Eu falei, sou muito imperativo pra isso, entendeu? Aí eu falei, não quero. Me formei, tá, beleza, sim, mas terminei aquele ciclo, fechei o ciclo, mas falei, eu não quero. Mas eu só pude fazer isso porque eu tinha liberdade. Esse é o grande segredo.